Graça e paz, queridos irmãos. O texto que nós estamos pensando em trabalhar essa noite vai trabalhar sobre sermos um discípulo. E o tema que eu pensei para nós pensarmos juntos é: um discípulo de Jesus faz a diferença. Algo latente no ministério de Cristo é que por onde ele passava, as cidades que ele visitava, as pessoas que ele encontrava, ninguém conseguia continuar da forma como estava antes. Algumas pessoas frustradas por conta do seu pecado e não conseguiram acompanhar e avançar com o Mestre, mas muitos admirados e louvando a Deus, porque a sua vida foi transformada pelo poder do Evangelho, e ele ensinou isso aos seus discípulos. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, de como ser um discípulo simples, fazendo a coisa simples, provando o extraordinário de Deus, mas vivendo e trabalhando de forma simples, que é para a glória do Senhor. Uma boa reflexão que nós podemos fazer é pensar se nós, assim como Jesus nos ensinou, estamos espalhando o bom perfume de Cristo, estamos fazendo a diferença na sociedade. Será que se nós viéssemos a faltar hoje, alguém sentiria a nossa falta? Curitiba sentiria a falta de um discípulo de Cristo, que vai fazer muita falta por não estar mais aqui? Ou então seríamos conhecidos como uma igreja que tem muitos cristãos lá, que intervém na sociedade e que mudaram muito, e a cidade precisa muito da nossa igreja? Mas essa é uma boa reflexão que nós podemos fazer, e à luz da palavra do Senhor, vamos ver um personagem famoso como Pedro, e uma personagem um pouco desconhecida, mas não menos importante para a igreja do Senhor, que era Dorcas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Atos. Nós leremos o capítulo 9, a partir do versículo 32, nós faremos a leitura até o versículo de número 43. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32, nós faremos a leitura até o versículo 43. Antes de nós lermos a palavra, quero ressaltar, hoje está nos visitando o reverendo Maurício, da Igreja Presbiteriana Conservadora. Algumas vezes nós nos encontramos, foi tristemente em velórios, mas hoje, para a glória de Deus, é para prestar culto ao Senhor. Deus abençoe o reverendo, a sua família, muito bom estar conosco. Atos capítulo 9, a partir do versículo 32, nós leremos até o versículo 43, a palavra do Senhor que nos diz assim: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos já jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Pedro estava caminhando, Pedro estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo o mandato de Cristo para o ID. Ele estava indo e fazendo discípulos, ele estava indo e fazendo prodígios e milagres, e vendo as grandes coisas que o Senhor o colocou para fazer e o proporcionou para que ele visse.
E nesse momento, nós vemos a história da igreja, um período um pouco de paz. Se você ler um pouquinho antes, o reverendo Levi trabalhará esse texto no próximo domingo, você vai ver que a igreja tinha paz. E por conta desta paz que momentânea estava acontecendo, Pedro consegue sair da sua cidade, ele consegue avançar para pregar, para visitar os irmãos e para pregar o evangelho àqueles que não conheciam e para ser um discípulo por onde quer que ele passasse. Pedro está iniciando o seu ministério itinerante. Pedro está saindo da sua zona de conforto. Estava muito bom ficar com os irmãos, ainda mais agora que estava numa aparente paz, uma brandada na perseguição. Então, talvez alguém pensasse, não, agora vai ficar bom, agora vai ser bom ser crente. Jesus já está vindo, então eu vou ficar aqui. Mas ele não faz isso. O discípulo de Jesus, ele não consegue ficar parado. O discípulo de Jesus, ele precisa servir o seu mestre, ele precisa demonstrar que ele é igual ao mestre. Então, o discípulo de Jesus, ele segue a Cristo. E um discípulo de Jesus é reconhecido, em primeiro lugar, por apresentar a cura em Jesus. No versículo 33, nós temos ali que quando o Pedro se encontra com Enéas, ele percebe a sua condição miserável. 8 anos acometido de uma doença, 8 anos sofrendo num leito de uma cama, e ele poderia muito bem ter olhado para aquela situação e pensar, é assim mesmo, né? Acontece, todo mundo pode ficar doente, é assim mesmo, olha, mais um que está enfermo, o que daria para fazer? Ele não pensou assim. Ele andou com o mestre, ele andou com Jesus, e então ele não consegue ficar alheio à situação de Enéas. Então prontamente ele diz para Enéas, no versículo 34, e disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. É interessante porque quando nós voltamos um pouquinho no livro de Atos, no capítulo 3, Pedro curou uma pessoa, ele falou assim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E é interessante porque ele está dando algo que na verdade não é dele. Ele está fazendo algo que é do Espírito Santo. E ele não usurpa desse poder. E nesse versículo 34 nós podemos ver Pedro servindo ao Mestre, servindo a Jesus, não usurpando da glória de Deus, não usurpando do poder de Jesus Cristo. Ele não falou no seu nome, mas ele fala no nome de Jesus. E no nome de Jesus a coisa acontece. E no nome de Jesus o verdadeiro adorador, ele adora ao Senhor, e então, pelo poder do Espírito Santo, a cura acontece. Pela autoridade, no nome de Jesus, Enéas é completamente curado. Ele levanta e ele anda. A cura foi instantânea, o homem conseguiu levantar, arrumou a sua cama, e ele então se torna um milagre ambulante. E percebam que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Jesus fez a mesma coisa. Bartimeu, quando Jesus passa, ele chega até Cristo e ele cura, e então ele não precisou mais da capa que ele tinha. Ou o paralítico de nascença, lá em Cafarnaum, Jesus ordenou, levanta-te e toma o teu leito. E Pedro viu todas essas coisas acontecendo. Pedro sabia o mestre que ele conhecia. Da mesma forma que nós conhecemos o nosso mestre. Da mesma forma que a palavra do Senhor nos chegou à mão e nós conseguimos lê-la, e nós podemos perceber que no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no nome de Cristo, as coisas acontecem, mas precisa se dispor, precisa sair da zona de conforto, precisa ter a fé do tamanho de um grão de uma mostarda pelo menos, para ordenar alguém e aquela pessoa seja curada no nome de Jesus, e aquela pessoa prova de cura. Queridos, até aqui nós vemos Pedro fazendo o ordinário. Ele não estava inventando, ele não estava trabalhando uma nova forma da igreja crescer e prosperar, não estava ali demonstrando o poder, o quanto ele era bom para que mais pessoas se achegassem a ele, mas ele estava ali em nome de Jesus, servindo a Cristo em nome de Jesus, e o extraordinário aconteceu porque foi no nome de Jesus. E esse mesmo nome ainda tem poder. E nós, assim como Pedro, também somos chamados pelo Senhor para servirmos a sociedade, para intervirmos aonde o Estado, aonde as pessoas não conseguem por si só, e nós somos convidados a chegar lá com o poder do Evangelho. Talvez nós oraremos e a pessoa não será curada, mas talvez nós oraremos e alguém será curado. Mas a preocupação maior não é a cura, e Pedro não estava ali falando sobre cura, ele não estava preocupado que uma cura acontecesse para que ele fosse engrandecido naquela cidade, ele estava ali a favor do reino de Deus,
para que o extraordinário acontecesse, para que conversões acontecessem e pessoas se chegassem aos pés de Cristo, não aos seus pés. O versículo 35, ele muito bem nos diz isso, diz ali: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aquela cura teve um propósito. Todos os habitantes de Lida e Sarona viram o que aconteceu, os quais se converteram ao Senhor. A preocupação ali não era a cura, o maior personagem ali acontecendo não era Enéas, que se levantou de uma forma extraordinária. O maior personagem ali não é Pedro, porque ele não fez nada mais, nada além do que o seu mestre ordenou que fizesse, que com autoridade no seu nome ele pregasse o evangelho, que ele curasse, que ele expulsasse demônios, assim como o Senhor nos comissionou, também como Pedro, a pregar com toda a autoridade, a orar com autoridade, a buscar o extraordinário de Deus, não fazer uma oração convencido do que já está derrotado. Uma vez eu fiz uma oração dessa, e aquilo ali serviu de oração. Eu orei conformado com a situação. Na verdade eu orei, aquilo me envergonha até hoje, eu preciso contar isso para os irmãos. Eu orei como se aquilo ali não pudesse ser revertido, mas ainda assim, como pastor, eu precisava orar. E o extraordinário aconteceu, o milagre aconteceu, e uma perna que deveria ser cortada, o Senhor, pela misericórdia dele, não permitiu que fosse cortada e foi regenerada. E aquele dia eu fiquei envergonhado, porque eu orei sabendo que no outro dia a perna seria cerrada. E não foi. O Senhor operou um milagre. E não foi eu que fiz, eu não fiz nada. Pedro não fez nada. Tantos discípulos do Senhor que oram e acontecem grandes coisas, não tem poder nenhum. O poder está no nome de quem os comissiona, e então é possível ver que todos nós podemos servir ao Senhor como um bom discípulo de Cristo, como um discípulo que obedece ao seu Senhor, como um discípulo que não fica alheio à condição, que não faz uma oração de conformidade, mas que faz uma oração pedindo a misericórdia do Senhor, e se for da vontade de Deus, a cura vai acontecer, e se não for acontecer também, amém. O Senhor estava ali usando o seu povo para acalentar, para a gente chorar junto, pelo menos. Mas nós precisamos sair da zona de conforto, sair da calmaria e enfrentar o mar turbulento que tem lá fora, pessoas que estão vivendo longe do Senhor, pessoas que estão sofrendo por isso, por estarem longe do Senhor, e que só precisam de um servo ou de uma serva que chegue lá com uma boa palavra de salvação, que chegue lá a orar, interceder pelaquela vida sofrida. E não é esperar alguém chegar lá. Os missionários são pagos para isso, então eles devem ir lá e pregar o evangelho para quem não conhece. Os pastores recebem também, eles também devem ir lá e orar. Eu vou chamar o meu vizinho para o pastor conhecer. É nós, queridos, é nós. O Senhor nos vocacionou, e Ele chamou eu e você para servir. E o mesmo poder que Pedro exerceu naquele dia, nós também temos, porque não foi no nome de Pedro que aconteceu, não é no nosso nome que acontece, mas é no nome santo de Jesus. O versículo 35 nos mostra, o poder de Deus foi manifestado naquela cidade, pessoas foram convertidas ao Evangelho, pelo extraordinário do Senhor. Pedro estava lá e a coisa aconteceu, e Deus usou a vida dele para que aquilo acontecesse. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para cada um de nós, tem possibilidade de nós provarmos o extraordinário de Deus, mas precisa sair da zona de conforto, precisa sair do quentinho e enfrentar a turbulência lá fora. É o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem cresce a sua igreja, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, é quem convence do pecado, é o Espírito Santo de Deus que converte o coração totalmente pecador, e a nossa confissão de fé nos lembra disso, sobre a vocação eficaz, diz: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito. Chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em questão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. A cidade de Lida e Sarona provaram disso que nós lemos na Confissão de Fé de Westminster. Os discípulos de Jesus que saem da zona de conforto e saem para pregar o Evangelho, para servir ao Senhor, para continuar a obra do Mestre, no poder dado pelo próprio Senhor, pelo poder do Espírito Santo, eles provam dessas coisas, e veem pessoas se rendendo aos pés de Cristo, e veem cidades sendo transformadas, e veem pecadores arrependidos aos pés de Jesus, pessoas sendo curadas,
E nem falo da cura física, mas eu falo da cura do pecado, que é o pior problema da humanidade, a condenação eterna por conta do pecado. Lembra quantas vezes Jesus curou pessoas, mas antes de curar ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Mas aproveitando, levanta e anda. Mas aproveitando, vai se mostrar ao sacerdote, porque no caminho você vai ser curado. A preocupação é com a alma. A nossa preocupação como discípulos de Jesus deveria ser com as almas que estão longe do Senhor, que não provam, que não têm essa alegria, que não podem cantar músicas como nós cantamos hoje, que não têm alegria de congregar com os irmãos como nós temos, que não têm a oportunidade de servir ao Senhor, de provar da comunhão com coisas e se alegrar com o simples. Buscam subterfúgios para encontrar a alegria e a satisfação, enquanto tudo isso somente pode ser satisfeito em Jesus. Essas pessoas que estão lá fora precisando que nós as encontramos e que nós oremos por elas, que nós caminhemos com elas, que nós pregamos o Evangelho para elas. Somos chamados para pregar a palavra do Senhor, e a palavra tem poder para curar. Pedro só obedeceu e ele provou das coisas do alto. Com certeza, se nós só obedecermos, nós também provaremos das coisas do alto. Um discípulo de Jesus, ele é reconhecido por apresentar a cura em Jesus. E um discípulo de Jesus, ele é reconhecido, em segundo lugar, por sanar as necessidades do povo. Na continuação do texto que nós lemos, a partir do versículo 36, então Pedro foi convidado para ir para outra cidade. Ele estava em Lida, e então ele é convidado para ir para Jope. Jope é uma cidade conhecida lá, quando nós lemos a história de Jonas, foi para essa cidade portuária que ele foi para fugir do Senhor. O Senhor mandou ele para um lado, e então ele falou, beleza, Senhor, eu vou lá para o porto. E entrou num barco no extremo oposto da vontade de Deus. E novamente nesta cidade, o Senhor está agindo. E novamente nessa cidade tem um enviado do Senhor passando por lá. E novamente nessa cidade é reconhecido a necessidade de um discípulo do Senhor. Então Pedro vai para lá. E o que é extraordinário nessa história é que nós temos ali uma mulher que estava fazendo falta. Nós tínhamos ali naquela cidade uma discípula de Jesus que estava fazendo muita falta porque ela morreu. Então quando Pedro chega naquela cidade, um burburinho está acontecendo. Muitas viúvas, muitas pessoas estão lá chorando, estão com o produto na mão do que ela fez, aquilo que a cidade foi abençoada, e sofrendo porque as bênçãos que ali chegavam por meio de alguém que servia a Cristo, servindo a cidade, não estaria mais lá. A saudade já estava batendo no coração, e o sofrimento e o anseio, porque agora o que estava tudo bem, não estava mais tudo bem, porque a pessoa que fazia a diferença e interferia naquela sociedade totalmente caída, foi recolhida pelo Senhor. E então nós temos aqui um cenário de desespero, porque tinha uma mulher ali dedicada nas boas obras. Naquela cidade morava alguém que fazia a diferença na sociedade. Tiago capítulo 2, versículo 26, diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Algumas vezes nós temos um certo preconceito quanto a falar de obras, ou a fazer boas obras. Eu lembro no seminário uma vez, um pastor que dava aula para nós, um pouco já senhorzinho assim, né? E aí ele chegou lá e deu uma tirada na sala. Ele falou assim, pessoal, hoje eu cheguei aqui para vocês ouvirem que a salvação é pelas obras. Aí, né, ouviram de seminarista já reformado, já dói um pouquinho, né? Já, o que aconteceu, né? O professor acordou para o lado errado hoje. E ele falou assim, é pelas obras de Cristo. A salvação é pelas obras de Cristo. E é entendendo a obra de Cristo que nós fazemos as boas obras. É entendendo o tamanho do amor, o tamanho da misericórdia, é entendendo a ordem e os ensinamentos de Cristo, é que nós conseguimos fazer alguma coisa boa para o Senhor. Um discípulo, a maior qualidade dele é buscar e ser muito igual ao Mestre. Se você é um discípulo de alguém, você com certeza você vai falar o que aquela pessoa fala, vai ter os trejeitos que aquela pessoa tem, vai se comunicar como aquela pessoa se comunica, vai aos lugares que aquela pessoa vai. Um discípulo de Jesus, ele é parecido com Jesus. Um discípulo de Jesus, ele não é parecido com a sociedade que ele está vivendo, ele não é parecido com a cultura que ele está vivendo,
Ele facilmente é reconhecido porque ele é diferente. Facilmente ele deveria ser reconhecido porque ele intervém e porque ele transforma o lugar que ele está. Ele não consegue deixar o ambiente da mesma maneira que estava quando ele chegou. E ali nós temos uma mulher chamada Dorcas, que estava servindo ao Senhor com o simples que ela poderia fazer. Corte e costura. Com o simples que o Senhor colocou em sua mão para fazer. Corte e costura. E quantas vezes nós pensamos que para servir ao Senhor, para ser um discípulo de Jesus, nós precisamos então fazer grandes coisas, precisamos sair da nossa cidade, nós precisamos sair do nosso país, nós precisamos fazer coisas gigantescas para realmente ser alguma coisa da vontade de Deus, sendo que nós somos chamados a fazer o simples. Como eu aprendi com o reverendo Levi, faz o simples que dá certo, filhão. Quantas vezes eu ouvi isso quando eu estava lá na Betel, começando o trabalho do zero? Faz o simples que dá certo. E dá certo mesmo. Mas a gente tem que se dispor a servir com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu tenho certeza que todos nós aqui, se for perguntar uma qualidade que sabe fazer muito bem, todos nós temos pelo menos uma. Eu tenho certeza que há muito mais. E é pelo menos essa uma que nós somos convidados a servir a sociedade, anunciando o nome de Jesus. Havia naquela cidade uma mulher chamada Dorcas, que tinha boas obras, que evidenciava a transformação de Jesus no seu coração e que entendeu a responsabilidade dela para aquele local. Dorcas tinha falecido e agora todo o trabalho de uma serva ou que uma serva do Senhor desempenhava naquela cidade não existiria mais. Aquela mulher preocupada com o próximo, preocupada com aqueles que sofriam, preocupada com aqueles que não tinham, agora estava morta e então chegou o desespero naquela cidade, a ponto de chamarem a Pedro, falar: Pedro, por favor, vem aqui, que nós precisamos muito de você, Pedro. Já chegou notícia sobre as coisas que você está fazendo, já chegou notícia aqui que você é um verdadeiro discípulo de Jesus, e que onde você está passando, está sendo transformado, coisas estão acontecendo, e nós precisamos de você aqui, Pedro. Nós conseguimos falar isso de nós? Onde nós estamos está sendo transformado, assim como Pedro fez, ou como Dorcas fez. Perceba que nós temos aqui alguém muito famoso, alguém muito conhecido, mas também nós temos aqui alguém que não era conhecido de forma grande, mas que eram conhecidos do Senhor, que eram discípulos do Senhor, que foram chamados pelo Senhor, que entenderam a comissão e estavam vivendo para a glória de Deus. Queridos, esse é o convite para nós hoje. É servir ao Senhor com o simples, é intervir na sociedade com o simples, é trabalhar para o Senhor com aquilo que nós temos mais trivial em nossas mãos para fazer, é aquilo que o Senhor nos colocou, aquilo que nós temos, que nós desempenhamos, que não é nem um fardo, nem um peso, a gente só faz, porque é muito simples para nós fazermos. E aí, com certeza, vem algum irmãozinho e fala assim: nossa, como que você consegue fazer isso? Eu já tentei e não consigo. E geralmente, quando alguém faz uma coisa e parece muito fácil, é porque ela tem habilidade naquilo. Quais são as suas habilidades? O que o Senhor tem colocado em sua mão para fazer? E a pergunta que vem é: por que não estamos fazendo? Por que na cidade de Curitiba não se sente falta de cristãos quando eles vão embora, quando o Senhor os chama? Se nós hoje fôssemos chamados pelo Senhor, se o nosso fiozinho de prata fosse rompido hoje, alguém sentiria a nossa falta? Porque geralmente quando alguém falece, a primeira fala é: não, fulano era gente boa. Às vezes nem era. Perto da minha casa, lá morreu uma vez um senhor, lá era um tranqueira. Pensa num miserável que faleceu. Mas aí no velório dele, fulano era boa pessoa. Ninguém gostava, mas era boa pessoa. Quando morre, geralmente faz falta. Mas quando morre um discípulo de Jesus, deveria fazer muito mais falta. Deveria haver pranto naquela cidade, deveria haver pranto naquele bairro, deveria haver pranto naquele país, porque foi recolhido um servo do Senhor. Se nós morrêssemos hoje, qual seria a verdadeira frase que falariam sobre nós? Se acontecesse agora, o que aconteceria? Meu irmão, não espere quando chegar lá no final da vida, quando já chegar, como Salomão fala, né? Quando os ossos enfraquecerem, quando os dentes começarem a cair, quando a força do braço for embora, quando os olhos já não enxergarem. Que
Tem uma certa síndrome do epitáfio, quando vai chegando ao final. Devia ter feito mais disso, devia ter feito menos daquilo, deveria ter reclamado menos, deveria ter feito mais, deveria ter desperdiçado menos tempo, deveria ter servido mais, deveria ter trabalhado mais, deveria. Sendo que nós podemos fazer hoje, e o chamado do Senhor é que os discípulos sirvam ao Senhor hoje. Assim como Pedro estava servindo, assim como Dorcas estava servindo, nós também somos chamados para servir ao Senhor. Um discípulo de Jesus, ele sana as necessidades do povo, ele sana a necessidade da cidade. Dorcas foi reconhecida por atender a necessidade do povo, e nós somos convidados também a servir a sociedade. Reclamamos tanto da pós-modernidade, reclamamos tanto do quanto está degradado, mas o quanto estamos interferindo. Ano que vem é ano de eleição mais uma vez. Quantos de nós aqui está disposto a pagar o preço para politicamente transformar essa sociedade? Quantos de nós aqui estamos dispostos a chegar no nosso ambiente de trabalho, mesmo sabendo que lá é um ambiente pesado, hostil, onde a conversa não é boa, onde se fosse dentro de uma igreja, aquilo ali certamente não teria conversa, e sendo que deveria ser o mesmo ambiente dentro e fora da igreja, por que nós não estamos transformando aquele local? Nós deveríamos ser a diferença. Afinal, nós somos sal e luz. Nós devemos amar ao próximo, a ponto de sair da zona de conforto e servir ao Senhor. João Calvino, falando sobre o amor fraternal, sobre o serviço, ele diz assim: quanto mais reconhecemos alguém como filho de Deus, tanto mais devemos cercá-lo com o nosso amor fraternal. Quanto mais reconhecemos alguém como filho de Deus, tanto mais devemos cercá-lo com o nosso amor fraternal. Nós estamos conseguindo demonstrar esse amor, assim como Dorcas, assim como Pedro, assim como Jesus fez? O convite é hoje. O convite é hoje nós sairmos daqui cheios do poder do Espírito Santo, interferirmos na sociedade. Em terceiro lugar, para fazer a diferença, tem que ser discípulo. Tem que ser discípulo de Jesus para fazer a diferença. Se não for, dificilmente acontecerá. Vamos voltar lá no início do versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Havia em Jope uma discípula. Aqui está a chave, por que aquela cidade sentiu falta. Havia em Jope uma discípula de Jesus. Está aí também o motivo porque Pedro foi chamado para essa cidade, porque Pedro era um discípulo de Jesus. Queridos, nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus, a não sermos cristãos nominais. Ou quando alguém pergunta, você é cristão? Eu sou cristão. Mas enquanto mais nós deveríamos falar, eu sou um cristão discípulo de Jesus. Eu verdadeiramente sigo o meu mestre. Aonde eu passo, eu tento fazer a maior diferença, porque é isso que o meu mestre me vocacionou para fazer. Essa é a mensagem do ID, então eu tenho que ir mesmo, e é no gerúndio, é no imperativo, é indo, é fazendo, é acontecendo. Não é uma possibilidade de, mas é realizando a obra do Senhor. Onde passar, fazer a obra do Senhor. Essa mulher, chamada Dorcas, desempenhou um trabalho de extrema relevância para aquela sociedade. Um discípulo de Jesus, ele é reconhecido por isso. Ele é relevante na onde ele está. O discípulo de Jesus, ele não consegue ficar parado, ele precisa fazer alguma coisa. Nós tivemos aqui o testemunho do pastor Vladimir, missionário lá no Iraque. E ele contando aqui as coisas terríveis que aconteceram com ele em Omã, os traumas que ele teve por conta de toda a condição na prisão. E aí, então, quando ele foi perguntar, agora você vai ficar no Brasil, né? Agora você não vai mais. E a resposta dele foi não. As pessoas precisam do Evangelho no Oriente Médio. E ele foi. E ele está lá. Se você procurar no Instagram, ou se você acompanha as mídias da igreja, você vê as obras do Senhor sendo feitas naquela cidade, porque lá no Iraque, um ambiente hostil, lugar onde o Estado Islâmico faz o que quer, há um discípulo de Jesus. E eu tenho uma novidade para você. Aqui em Curitiba, nós temos muitos discípulos de Jesus, e nós estamos todos reunidos aqui hoje, inclusive. Alguns não vieram, mas nós estamos aqui. E o convite é para nós, sermos a diferença, porque nós somos discípulos de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente é um discípulo de Jesus.
porque o Espírito Santo habita nele, e ele já não consegue mais permanecer como estava, e então ele avança em prol do reino. Se você ainda não conhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, hoje é mais uma oportunidade para reconhecer e provar das tremendas bênçãos do Senhor, e viver para a glória do Senhor, e provar das coisas loucas do mundo, ou que é loucura para o mundo, mas que para Deus é bênção do Senhor. Ver pessoas sendo curadas, ver pessoas ressuscitando, ver pessoas que estavam indo para o inferno e agora vão para o céu, que é o maior milagre que nós podemos ver e que nós devemos almejar. Não preocupar com o físico sendo restaurado, mas preocupar com a alma que está se voltando para o Senhor e glorificando ao Senhor. As boas obras dessa mulher apontaram para o Evangelho de Cristo. E aquilo libertou aquela cidade. Pedro, onde passava, ele libertava pessoas, pregando o verdadeiro Evangelho. Pessoas eram curadas, mas também criam em Jesus. Onde Jesus passou, ele libertava pessoas, porque tirava da escravidão do pecado, então ressignificava toda a vida, e a partir de Cristo, novo nascimento, tudo se faz novo, e então faz muito sentido ser um discípulo de Jesus, que intervém na sociedade, que intervém onde está. Somente quando Jesus está verdadeiramente em nossas vidas, é que nós poderemos amar o próximo assim como Cristo amou a igreja, porque Ele entregou a sua vida a favor da sua igreja. Ele entregou a sua vida por mim e por você. E aí o convite é ame o próximo como a ti mesmo, e depois ele melhora um pouquinho, ele fala, ame o próximo como eu amei a igreja. E amar a igreja é dar a vida por ela. É nós sairmos da zona de conforto, é nós abandonarmos a nossa vontade, é abandonarmos o nosso querer, a nossa vergonha, as nossas desculpas, e fazer o simples, para a glória do Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Dorcas estava servindo, Pedro estava servindo, e provaram das coisas loucas, das coisas grandes do Senhor. Versículo 40 diz assim, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Pedro viu Jesus fazendo isso. Ele viu Lázaro saindo daquela tumba fedido. No Antigo Testamento, com certeza, Pedro conseguiu ler o texto de 1 Reis, no capítulo 17, 19 e 23, onde Elias, ele faz uma oração e uma pessoa é ressuscitada. Com certeza ele leu também, e nós também podemos ler, que Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32, também orou e uma pessoa foi ressuscitada. Perceba que a história só vai se repetindo, e também se repete que os servos do Senhor estão aonde deveria estar, e eles intervêm e as coisas acontecem para a glória de Deus, porque para fazer a diferença tem que ser discípulo. Elias, homem de Deus, Eliseu, homem de Deus, Pedro, homem de Deus, Dorcas, mulher de Deus, e eu e você somos iguais a eles, discípulos de Jesus, comissionados para servir ao Senhor, com o único propósito de glorificar ao Senhor como um discípulo de Jesus. E veja no versículo 42, isto se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Versículo 35 diz que os habitantes de Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Perceba o fim principal de todas essas coisas que estão acontecendo: conversão ao verdadeiro Evangelho. Conversão, que significa que essas pessoas creram em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Quando os discípulos de Jesus saem da zona de conforto, quando os discípulos de Jesus intervêm na sociedade, pessoas se rendem aos pés de Jesus. Milagre acontece. Pessoas negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem a Cristo. Têm a vida transformada. E esse é o milagre que nós somos convidados para ver, queridos. Se por acaso o Senhor colocar alguma cura, algum milagre maior que nossos olhos humanos, mas que nós damos certa importância, amém também. Mas o maior motivo de nós sairmos daquele portão para fora deve ser pregar o verdadeiro Evangelho e pessoas se renderem aos pés de Jesus, assim como aconteceu quando Pedro saiu de casa, assim como aconteceu quando Dorcas saiu de casa, assim como aconteceu quando os discípulos, quando os servos do Senhor saem de casa. O extraordinário acontece. Pessoas creem em Jesus. Pessoas se rendem aos pés de Cristo. O resultado lógico de termos discípulos e discípulas de Jesus em Curitiba
deveria ser a transformação da nossa cidade, deveria ser a transformação do estado do Paraná, a transformação do Brasil. Talvez isso não esteja acontecendo porque alguns discípulos ainda estão em casa, mas eu tenho certeza que se você sair, você vai ver grandes coisas. Os irmãos que frequentam reunião de oração em nossa igreja têm muito testemunho para contar o que acontece aqui. Pedidos de oração que são respondidos no mesmo dia, pedidos de oração que demoram um mês, que demoram anos, mas que no tempo do Senhor acontecem. Quantas vezes oramos aqui por conversões e algum irmão chega feliz, sorridente, e fala: fulano encontrou Jesus. Nós oramos e o Senhor teve misericórdia e aconteceu. Nós precisamos orar mais, queridos. A gastar tempo, quarta-feira, 7 da manhã, nós temos irmãos aqui orando. Na segunda-feira, 12h30 da tarde, nós temos aqui mulheres de Deus orando. Na quarta-feira à noite, às 20 horas, nós temos aqui um povo orando. A nossa igreja aproveita muito tempo de oração. Eu ia falar gasta, mas não é gasta. Não é um tempo gasto, é um tempo aproveitado. Pedro orou e o milagre aconteceu. A oração é no nome de Jesus, é na dependência do Senhor. Quando o discípulo do Senhor ele sai da zona de conforto, grandes coisas acontecem. E a nossa vocação é para fora, é para anunciar o reino até que ele venha. E finalizando, queridos, John Stott, comentando esse texto, diz: isto é apenas para ressaltar que a cura do paralítico, a ressurreição de Dorcas eram sinais visíveis daquela nova vida para a qual nós, pecadores, somos levantados dentre os mortos pelo poder da ressurreição de Jesus. Essas coisas aconteceram para que a glória de Deus fosse exaltada. Essas coisas aconteceram para que pecadores pudessem ressuscitar com Cristo e pudessem ter nova vida. Quando nós olhamos esse texto, o nosso coração deve arder para ser um discípulo de Jesus, para ser parecido com o Mestre, para fazer o que Ele ensinou, para viver o que Ele viveu, para almejar coisas maiores, para sair do raso e buscar um pouco mais profundo a comunhão com o Senhor. E então, pela misericórdia, talvez provaremos das coisas loucas. Mas o maior convite é: saia e pregue Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, aquele que transforma as vidas, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para ressuscitar, aquele que nos salvou, e que essa mensagem arde tanto no nosso coração que eu não consigo guardar só para mim. Eu sou um discípulo de Jesus, então eu vivo como Jesus. Eu provo das coisas de Jesus, e que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Santo Eterno, poderoso Senhor, que alegria é, Senhor, ouvirmos a sua palavra e percebermos, ó Deus, que ser um discípulo não é algo inatingível, mas ser discípulo, Senhor, é viver, é aproveitar mais do Senhor, é vida na vida, é apresentar, ó Deus, para aqueles que ainda não te conhecem a salvação, é interceder por aqueles que estão doentes, é interceder por aqueles que estão com notícia de morte. Ó Deus, em nome de Jesus, usa a tua igreja, usa a igreja presbiteriana da Silva Jardim, ó Deus, como sal e luz nessa sociedade totalmente caída. Senhor, que aqui possam ser reconhecidos homens e mulheres que são discípulos de Jesus, e que se porventura fizessem falta, Senhor, fariam muita falta para a sociedade, porque discípulos do Senhor, servos do Senhor, não estariam mais aqui. Senhor, incendeia o nosso coração para sairmos do raso, para sairmos da zona de conforto, para sairmos da calmaria. Senhor, move, agita, Senhor, o nosso coração para fora, para sermos discípulos do Senhor, engajados com a missão do Senhor. Que a nossa maior motivação, ó Deus, seja pregar o Teu verdadeiro Evangelho, que pessoas reconheçam o Senhor como Salvador, que sejam libertas, ó Deus, da escravidão do pecado, da escravidão dos prazeres carnais, e que possam viver para a glória do Senhor, provando das grandes coisas que o Senhor tem. Ó Deus, desperta o Teu povo, para que todos nós possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor, que intervêm na sociedade, que buscam a Tua vontade e que negam a vontade própria. Senhor, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, provar daquilo que Pedro, daquilo que Dorcas, daqueles que os homens e mulheres que o Senhor levantou na história do Teu povo provaram, porque estavam servindo ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Sua igreja seja uma igreja relevante, uma igreja pujante nessa cidade, nesse estado, nesse Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus, nos usa como servos do Senhor, em nome de Jesus. Nos põe, Senhor, possibilidades para vermos as coisas loucas do Senhor, nessa sociedade totalmente corrompida. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.